boa noite. Paulo Almeida aqui. Então, nós estamos aqui 7h30, nossa live, terceira live do dia. E o nosso tema aqui é entrevistar hoje William. Então pede a solicitar, William. Ok. Daqui a pouquinho o William está entrando. Boa noite, Ei, William, boa noite. tudo bem, Paulo? Tudo bom te ver aqui então. Que ótimo estar aqui presente com você nessa noite, para que a gente possa compartilhar um pouco aí das nossas experiências, dos nossos estudos. Com certeza, bom demais. Eu gostei muito do seu convite. Paulo, o seu Zoom tá sem microfone. Verdade, bom lembrado. Tá dando uma sobreposição, acho, de som, mas vamos ver se a gente consegue controlar. Então, gente, obrigado e boa noite a todos. William, adorei seu convite, porque o tema eu acho que é muito apropriado e tem muito a ver com o que eu venho trabalhando nas lives aqui, no programa de redução da ansiedade, na criação de histórias de identidade e como que a gente pode ter essa ferramenta de contar histórias como um grande diferencial de identidade, ser humano, cultura, não é? Eu acho que nesse momento é fantástico a gente ter essa oportunidade aqui de conversar Sim, sobre esse tema do TED, dessa escritora maravilhosa, africana maravilhosa. Quer falar um pouquinho sobre ela, William, para a gente? com certeza. Deixa eu só confirmar aqui, ô Paulo, se o pessoal está te ouvindo pelo Zoom, porque eu não estou te ouvindo no Zoom, tá? Eu Tá. estou te ouvindo só pelo celular. Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir o Paulo aí pelo Zoom também ou não? Gente, então nós estamos aqui no Zoom, ao vivo, e estamos no meu canal do Instagram. E depois eu vou subir essa gravação para o YouTube, vocês podem estar acessando também, né? Mas aí nós temos várias pessoas no Zoom e aqui a gente tem também no Instagram. Tecnologia é fogo, né, gente? Quando a gente Né? Eu mandei uma mensagem aqui perguntando se o pessoal está te ouvindo pelo Zoom, só para que a gente possa. Perfeito. Você, é porque eu acho que você, provavelmente, seu fone está ligado onde? Agora eu estou te ouvindo. Tá, perfeito. Ok. Tá dando para me ouvir bacana pelo computador? Tá, tranquilo. Estou te ouvindo bem também. Perfeito, então. William, fala um pouquinho pra gente dessa escritora africana, né, que você é apaixonado por ela, como que você encontrou, quais são os diferenciais, o que que você conhece sobre ela? E a África, para a gente, é um continente tão distante, mas eu acho que é fantástico o trabalho dela. Com certeza. Bom, vamos lá. Eu estudei no mestrado, numa disciplina que eu fiz no semestre passado, de justiça restaurativa, vários autores, vários pontos de vista diferentes que justamente busca dar mais ênfase ao ser humano, à realidade do ser humano, para que a gente possa entender o que houve ali antes de ter que aplicar diretamente as penas da lei, porque o nosso país ele é voltado para a aplicação da pena como punição ali. O nosso país, a nossa legislação ela é punitiva. Você cometeu algo, você vai pagar por esse algo. E nesse sentido, Paulo, nós acabamos tendo que estudar um pouco sobre essa questão da justiça restaurativa que busca ir além de apenas punir, mas de dar uma oportunidade de criar novos mecanismos e entender melhor a realidade ali para que a gente possa fazer um processo de transformação. E sim. E aí o que, que acontece? Um dos temas que nós estudamos foi esse documentário TED da Chimamanda. Ela é nigeriana, ela é feminista e ela é uma escritora. Então, Sim. assim, eu fui pesquisar um pouco sobre ela
ela é muito reconhecida hoje como os jovens autores que estão fazendo a diferença, e a gente vai falar um pouco sobre essa diferença que ela realmente fez. E por ela ser nigeriana, ao contrário do que a gente imagina quando se fala do continente africano, que a gente já vem logo à cabeça da pobreza, desnutrição, aquelas coisas que de uma certa forma a mídia prega pra gente, mas ela é de uma família de classe média, o pai dela era professor universitário, o pai dela dava aula de estatística, e a mãe dela trabalhava na área de administração, ela foi a primeira administradora dessa faculdade onde o pai dela dava aula. E ela começou a cursar medicina, farmácia, e ela viu que não era aquilo que ela queria. Aos 19 anos ela foi morar nos Estados Unidos, e ela vai contar um pouco dessa história, do perigo da história única, que é o que a gente vai falar. E aí nos Estados Unidos ela se formou, ela fez um mestrado na parte de escrita, o mestrado dela voltou para essa questão de arte em estudos africanos. Então ela foi para um lado totalmente diferente do que ela buscava inicialmente, que era que seria essa questão mesmo da medicina que ela cursou inicialmente, farmácia, e foi para uma outra área, e foi conhecer e ao mesmo tempo apresentar novas realidades. E é bem sobre isso que nós vamos falar mesmo, Paulo. Isso, eu acho bacana, porque ela mesmo, quando ela está falando na palestra ali no TED, ela fala assim que nós todos do Ocidente chamamos a África de um país único, né? Então, assim, já começa por aí. A gente não vê a África como um continente com vários países. A gente vê a África como um país único. Quer dizer, isso já é o perigo de uma história única, né? A gente chama a África de um continente só, onde muitas vezes a gente vê negros, pobreza, AIDS, animais selvagens, né? E aí ela vem trazer a Nigéria, que é um país enorme, tem milhões de habitantes, é um país muito grande ali na África, e que inclusive fala em inglês, a língua oficial, e aí ela vai trazer, já de cara ela traz essa questão para a gente, né? Nós aqui do Brasil, que vemos a África como um continente, ela fala, peraí, eu sou da Nigéria, que é localizada ali no norte da África, fala inglês, não é? Então isso já é um grande diferencial dela enquanto autora, né? Eu acho que para nós aqui do Brasil, da América do Sul, sofremos também esse tipo de preconceito, então a gente entende um pouco o que ela fala aí, né? E aí, quando ela intitula a palestra O Perigo da História Única, já começa por aí, né? A África como um país já é uma história única já. Uma história única e um perigo, né? Porque, na verdade, é perigoso a gente imaginar dessa forma e o choque de realidade que nós vamos ter ao ver que não é bem assim, né, Paulo? Sim, super, é incrível. E é muito bacana como ela, passo a passo, ela vai trazendo várias histórias e que ela desnuda para a gente essa visão única, como ela é prejudicial, né? Ou seja, ela fala que a colega de quarto dela achou estranho ela falar inglês perfeito. Ela falou assim, olha, mas no meu país o inglês é língua oficial. Mas então é muito engraçado. Toda a história a gente não vai começar, ué. Começa aí. É muito bom, muito bom. Gente, pois é, vamos lá, né, Paulo? A gente vai fazer esse bate-papo, esse bate-bola aqui, que é bem curto, bem interessante, mas que eu acho que vai acrescentar a todo mundo que está assistindo, tanto pelo Instagram, quanto aqui pelo Zoom, o pessoal que fez a inscrição pelo Simpla. Então, vamos lá. O perigo da história única já começa se refletindo o porquê desse título, né? E ela deixa bem claro, a Chimamanda, ela deixa bem claro que por ela ter crescido ali no ambiente universitário, por causa do trabalho do pai, da mãe, por mais que ela vivesse na Nigéria, que todo mundo já imagina, já remete à pobreza, mas que ela era uma pessoa de classe média, que tinha acesso ao conhecimento, que realmente muitas pessoas lá não têm, ela deixa isso bem claro, mas não era a realidade dela. E aí ela demonstra que quando ela começou a ler precocemente, aos 4 anos de idade, no vídeo ela até fala que a mãe dela fala que ela começou a ler aos 2, mas que a história mais provável é que seja aos 4. Ela já começa mostrando essa história. E aí
ela começa a ler os livros de contos de fadas que são escritos normalmente pelos Estados Unidos ali, vamos dizer, as princesas da Disney, e ela começa a escrever pouco tempo depois, e ela começa a contar histórias de acordo com aquilo que ela lia. As princesas loiras de olhos azuis, que faziam rabos de cavalo e que ficavam ali discutindo o tempo, falando como era belo ver o sol nascer e tal. E com pouco tempo ela começou a se questionar por que que todas as princesas eram brancas de olhos azuis e não tinha princesas como ela, segundo as palavras dela, cor de chocolate, que é o que ela diz nesse documentário. E aí ela começou a buscar escritores africanos, buscar a história africana, os contos de fadas ali, os contos de fadas ali africanos, e tentar buscar algo mais da realidade dela, assim como ela começa a escrever também. O primeiro texto que ela escreve para um projeto, o professor dela deixa claro para ela que aquele projeto ele não tinha tanta... que aquele projeto identidade africana, né? Ele na verdade, relatava o que ele era e não a realidade dela. Ele demonstrou para ela que assim, ela estava tão presa àquilo tudo que ela vivenciou, que ela estudou, que ela leu, que ela transformou a história dela naquilo. E que ela não foi além. E ele queria ver o que é realmente a realidade dela fora daquilo. E aí ela começa contando que ela escrevia sobre esses livros que ela vivia, e quando ela chegou nos Estados Unidos para estudar, aos 19 anos, a colega de quarto dela, como você já antecipou, assustou dela falar inglês, dela saber cozinhar, dela ter acesso à tecnologia, porque a amiga dela de quarto achava que ela era uma pessoa desnutrida, que não sabia conversar, que não tinha condição. Foi um choque para a amiga dela ver que ela era diferente daquilo. E com isso, ela começou a demonstrar para as pessoas e até mesmo para si mesmo que a gente tem que ir muito além nos nossos pensamentos, nas nossas visões, porque a realidade que a gente busca não é aquela realidade que é passada para a gente. Inclusive, eu até já falo com os meus alunos dentro de sala de aula que a gente não tem que ficar preso ao livro apenas, porque o livro vai trazer um tema de um determinado autor, mas aquele tema ele é muito mais amplo, a gente tem que buscar mais informações, ver com o que a gente se identifica, analisar, perceber, não ficar preso a uma história única, vamos dizer assim. E é o que ela deixa bem claro, que é essa visão que a gente tem da África, essa questão da realidade, que ela é distorcida justamente por um sistema midiático. E que nós temos que... É uma história contada pelos colonizadores, né? Ou seja, um ponto de vista dos ingleses, dos franceses, dos portugueses que colonizaram a África, e não dos africanos, né? E aí, exatamente, isso realmente dá uma distorção incrível. Como também nós estamos, americanos, europeus, contando sobre o Brasil, como se eles soubessem da nossa realidade, falam do ponto de vista deles, né? E aí realmente é uma história única que ela é distorcida. E aí vale a pena a gente construir a nossa identidade a partir do momento que a gente conta a nossa história, né? Exatamente, mas a gente tem que tomar muito cuidado também, Paulo, que é o que ela deixa bem claro nesta palestra dela, no TED, que a gente não pode viver apenas sobre aquela experiência, aquela realidade, aquela identidade que nós criamos para nós mesmos. Por quê? Porque a gente acaba julgando o outro pela nossa visão, pela nossa ação, pela nossa realidade. E a realidade do outro, a visão do outro, a cultura, a vivência, a realidade mesmo ali de onde ele vive, de onde ele veio, como que ele chegou, é muito diferente do que a gente imagina. A gente acaba, de uma certa forma, vivendo dentro de um mundinho que nós criamos, que o limite dele é até onde nós conseguimos enxergar. E não ultrapassamos isso.
Verdade. Eu acho que o que ela ressalta também, muito importante, é que ela foi criada, apesar de ser negra, nigeriana, do continente da África, ela foi influenciada pelos autores americanos e europeus que falavam sobre a África. Então, ela mesma não tinha uma identidade de africana, né? Ela fala que quando ela chegou nos Estados Unidos, que ela descobriu que ela era africana, porque até então a referência dela era dos colonizadores. Então, é incrível, assim, mesmo ela nascendo na África, vivendo na Nigéria, tendo ali uma família, uma cultura toda nigeriana, ela muitas vezes negligenciava a própria cultura, né, a própria vivência, por ter sido colonizada através dos livros, daquele ponto de vista do colonizador, né? E ela mesma fala Exato. também, eu acho que aquela história de que, como ela era de classe média, eles tinham empregadas, né? Ele tinha um empregado. E aí o filho da empregada, a mãe falava que eles eram muito pobres. E a única coisa que ela ouvia dessas pessoas é que eram pobres. Quando ela conheceu, ela viu que eram pessoas trabalhadoras e que, além de pobres, eram trabalhadores também. E faziam coisas fantásticas, faziam artesanatos maravilhosos, né? Quer dizer, o tempo todo a gente é cercado por uma história única e a gente tem que ficar muito atento a isso, né? Ou seja, qual que é o ponto de vista do outro e como que ele contribui para o nosso crescimento, para a nossa vida, né? Não, com certeza. E uma das coisas que eu acho bem interessante nessa realidade dela, o Paulo, que foi até objeto de discussão, discussão que eu falo de debate agora recentemente dentro de sala de aula, e você também como professor universitário já deve ter passado muito por isso, de ter esses conflitos aí de conhecimento, o conflito de pessoa para pessoa, que é normal. Porque um entende de uma forma, o outro entende de outra, cada um tem a sua Sim, percepção ali, e de uma certa verdade. forma todo mundo acha que tem razão. E muitas Sim, vezes a gente acaba não percebendo que tudo depende de um ponto de vista. Você é. na psicologia, no meu caso do direito, que nós já temos essa sistêmica de uma imposição de ser uma legislação punitiva, ou seja, é, a gente tem que quebrar um pouco desse estereótipo de olhar só o que nos convém e ultrapassar essa história única, porque a sua história, vista por mim, é de uma forma, mas a sua realidade é outra. E eu não tenho E porquê. Não... eu acho esse tema muito importante, essa crise do coronavírus também, a gente discutir isso, porque muitas vezes os debates ficam muito acalorados em função da pandemia e de vários pontos de vista diferentes, né? E aí a gente precisa ter essa maturidade, como você está falando, para ouvir diferentes histórias, diferentes pontos de vista. Ainda que a gente discorde, mas você se abrir para ouvir a história dos outros, né? E aí você chegar na sua conclusão, mas realmente está aberto para ouvir essas diferenças, né? Eu acho que Sim, isso é muito. constrói a nossa identidade com mais leveza mesmo. Com certeza. É muito difícil, Paulo, a gente se desvincular dessa linha de história que a gente vive mesmo, dessa história única que a gente vive, entendeu? Muitas coisas que eu já pesquisei dentro da minha área do mestrado, minha linha de pesquisa, que é o trabalho escravo. E o que eu sei do trabalho escravo? Eu sabia aquilo que eu estudei no ensino fundamental, que de uma certa forma os escravos foram os africanos que foram capturados, trazidos para o Brasil e para trabalhar e isso e aquilo. E é muito além disso. Primeiro que os primeiros escravos que surgiram no mundo não são os africanos, eles são eslavos. O próprio nome escravo vem de origem eslava. Os primeiros escravos foram loiros de olhos azuis, que é uma realidade totalmente diferente do que aquilo que a gente vê. Por quê? Porque muitas vezes nós ficamos presos a um tipo de literatura, nós ficamos presos a um único modo de pensar, de ver, e nós deixamos outros pontos de lado que às vezes são mais importantes. Eu determinar um tema não quer dizer que eu tenho que pegar aquele tema, pegar um autor e estudar. Eu tenho que ver a visão de vários autores diferentes para que eu possa criar a minha. E muitas vezes aquilo que eu estou estudando, eu preciso ter a necessidade de não ficar preso só aos dados que estão no livro, ao jornal, às mídias, e ir até o local para me conhecer aquela realidade. Por que o índice disso é tão alto se... Aí a gente começa a se questionar. Por exemplo, nas periferias.
por que que os dados sobre educação, saúde é tão alto? E aí a gente vai conhecer uma única periferia e lá tem escola, tem posto de saúde, e aí a gente fala, mas isso aqui eles estão manipulando os dados. Mas e tantas outras que tem nos arredores que nós não vamos conhecer para a gente saber de onde saiu aquela pesquisa, aquele estudo como um todo. Então, assim, a gente acaba se prendendo a uma única realidade, a uma única informação, e com o passar do tempo, com a maturidade, a gente acaba ou se tornando cada vez mais restrito, ou se ampliando e dando a visão para novos horizontes. Então, assim... E a gente pode se surpreender, né? Eu acho que o que ela traz também é a surpresa que a gente tem na medida que a gente se abre para novas realidades, novas informações. Então ela começa a falar, olha, eu contei para minha colega de quarto que da música nigeriana, que é maravilhosa, dos autores nigerianos que falam também da nossa cultura, a nossa comida, a nossa roupa, empreendedores nigerianos que fazem também programas de televisão, que fazem literatura, que fazem teatro, que fazem cultura. Eu acho que é muito similar quando a gente também, claro que a gente tem um acesso aqui à nossa favela brasileira, né? Ou seja, apesar de toda a dificuldade econômica, financeira, social ali da favela, das comunidades mais vulneráveis, a gente tem uma riqueza cultural muito grande. Então, quando você se abre para conhecer essa outra realidade, você também se surpreende positivamente e pode também verificar no seu mundo coisas que às vezes você não via, né? Quando você vê a realidade do outro ampliada, você também amplia a sua realidade interna. Você olha para você e fala assim, poxa, tanta coisa legal que eu tenho também, né? Com certeza. E um dos exemplos que eu dei, quando eu estudei isso, eu tive que levar isso para dentro de sala de aula. No início desse semestre, eu trabalhei com alguns alunos, que inclusive tem alguns aqui desses alunos que eu trabalhei isso, e vou continuar trabalhando sempre essa percepção, Paulo, dentro da sala de aula e até no meu dia a dia mesmo, me policiando, porque muitas vezes a gente afirma algo e aquela afirmação ela pode ser perigosa justamente por a gente não conhecer a outra realidade, outros pontos de vista, outras histórias. A gente acaba vivendo no dia a dia essa história única. E um dos exemplos que eu dei, não vamos tão longe, não vamos pegar aí o caso dela, Nigéria, Estados Unidos, e é o que a gente estuda sobre o continente africano. Vamos ficar mais perto da nossa realidade. Normalmente, quando a gente vai citar um país, um estado brasileiro, por exemplo, o sul do Brasil ali, Florianópolis, Santa Catarina, a primeira coisa que a gente vem à mente, inicialmente, para quem não conhece, são a beleza das praias, o estereótipo europeu das pessoas que vivem ali no sul do Brasil, a riqueza, porque teoricamente consideram o sul mais rico. E aí eu já viro e dou um outro exemplo, falo do Nordeste. Inicialmente, a percepção que nós temos de tanto que a gente ouve falar é o sertão nordestino, a pobreza, a dificuldade, o pessoal passando fome, o animal na seca. E não, se a gente for parar um pouco e pensar e raciocinar, quantas praias fantásticas existem no Nordeste do Brasil? Que inclusive para que você possa frequentá-las é muito mais caras do que as praias do sul do Brasil. O turismo que existe no Nordeste, a riqueza da cultura ali dos artesãos, quantos artistas que nós temos hoje globais que vieram do Nordeste, e a gente tem essa visão, fala de Amazonas, a gente pensa só na selva fechada, e tem muito mais a oferecer, uma culinária fantástica, festas tradicionais fantásticas como existem lá, lendas, um acervo cultural imenso. E a gente, de uma certa forma, a gente se prende àquelas informações normalmente já pré-determinadas, vivendo uma única história, e às vezes a gente nem conhece, mas a gente acaba passando essa história adiante. E afirmando aquilo que a gente não conhece, porque a gente está preso nessa história única. Entendeu? Isso, e eu acho que
É muito bom você ter falado, ou seja, no próprio Brasil nós temos uma cultura muito diversificada em várias regiões, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste. Nós temos aí diferenças enormes culturais e quando a gente se abre para conhecer essas as diferenças, a gente se encontra dentro delas também, né? E a gente começa, eu acho que o que eu achei muito importante que ela falou também, que quando ela começa a ver, claro que a África tem pobreza, a África tem AIDS, tem dificuldades econômicas, sociais, tem problema como o Brasil de falta de saneamento básico, existem esses problemas negativos, mas existe uma riqueza também muito grande. E aí eu acho que a proposta que ela se faz é isso, ou seja, a partir do momento que eu conto uma história, levando em consideração aspectos positivos da minha vida, eu enriqueço o meu universo e eu posso ter mais saúde, disposição, bem-estar e motivação para seguir em frente. Né? Então, é claro que nós não vamos ser ingênuos de não tratar a realidade, os dados mais cruéis, mais tristes do Brasil, da África, da Nigéria e de outros países. Mas também eu acho que vale a pena a gente criar uma história, construir uma história que ela seja mais positiva, mais saudável, enxergando os diversos ângulos, pontos de vista diferentes e trazendo aí visões mais saudáveis e criativas de outros universos, né? E aí, quando você se abre para ler outros autores, outros poetas, outros pontos de vista, então você realmente cria uma identidade única a partir de conhecer outras identidades. Eu acho que o caminho é muito bom nesse sentido. Com toda certeza. A gente tem que parar para analisar. E uma outra coisa, ela deixa bem claro, assim, que o perigo dessa história única, porque a história única que a gente conhece da África realmente é uma história bem, vamos dizer assim, restrita. Mas se pararmos para analisar, na África do Sul nós temos aí grandes riquezas, entendeu? Fazendo uma divisão ali, vamos dizer assim, temos a África do Sul com grandes riquezas. Inicialmente você pensa só no safari, na selva e tudo, mas não. A cultura, mesmo a questão econômica da África do Sul, ela é muito além, entendeu? Então, assim, na Nigéria mesmo, que ela falou, ela morava numa cidade que era pobre, que ela fala no início, e depois ela teve que se mudar por causa do trabalho dos pais. Então, assim, a gente acaba... Sim, eu concordo com você. Eu acho que é muito forte esse símbolo da África, do continente, é muito bom, um exemplo muito bom, porque ainda que a gente saiba que existe a África do Sul, Nelson Mandela, a Nigéria, Moçambique, Angola, ainda que a gente saiba de alguns países, a imagem que nós temos, eu acredito, eu estou falando por mim, mas eu acredito que você compartilha também, e todo mundo que está me assistindo compartilha também do mesmo sentimento. A gente vê a África como um país mesmo, né? A gente vê aquele continente lá enorme, mas ele para nós ainda é chapado, né? É difícil a gente ver as diferenças culturais dos vários países. Quando eu penso na diversidade que existe na África de país, para mim, eu não dou conta de pensar que a Nigéria é totalmente diferente da África do Sul, totalmente diferente de Angola, totalmente diferente, ainda que falam línguas diferentes. Por exemplo, Nigéria fala inglês, Angola fala português. Quer dizer, foram colonizados por dois países completamente diferentes, que é a Inglaterra e Portugal. Mas ainda assim, na minha cabeça, eu vejo a África inteira. É difícil para mim ver ainda países dentro da África. Eu acredito que, não sei se você compartilha do mesmo sentimento, não sei quem está me ouvindo aí, vocês colocam nos comentários se concordam com isso, mas é incrível, eu acho que esse exemplo da história única da África é muito claro como que nós recebemos uma mensagem, né, dos colonizadores e continuamos com ela. E por mais que a gente tenha informação, parece que ela é grudada na nossa mente, né? E aí, levando para a nossa vida pessoal, para o Brasil, como que, de repente, a gente tem o risco de correr na mesma linha, quer dizer, em relação à nossa vida, em relação à economia, à sociologia, à questão política do Brasil. A gente corre muito risco de ver só um continente ali inteiro, né? E não ver toda a diversidade cultural que é a África. Né? Eu não sei se você compartilha do mesmo sentimento, não sei se os colegas que estão ouvindo aí também, aqui no Instagram e no Zoom, têm essa sensação, né? Eu queria até que se você pudesse ver algumas pessoas falando isso, seria interessante saber. O pessoal do Zoom, a imagem deles e o microfone
me parece que é bloqueado, eles ficam sem acesso a falar. No chat, Mas eu aí, colocar no chat aqui no Instagram, gente, comenta para mim. Vocês têm essa ideia da África também de outra forma? Tem esse chat Aqui, ó, aí, pessoal, que vocês tem podem um chefe do escrever Instagram alguma falando aqui, pergunta que eu eu passo ela concordo. para Paula. O Alba Jorge, eu não sei que seu nome que é Alba Borges. Ela está falando assim, eu concordo, eu mesmo, infelizmente, tinha essa visão mais fechada sobre a África. É bom falar sobre essa diversidade. Tem algumas pessoas concordando Paulo, comigo. eu sou até, eu vou ser sincero, até pouco tempo atrás eu tinha essa percepção nítida, igualzinho você. E aí, principalmente depois de ter assistido esse TED, esse documentário da Chimamanda, e ter percebido ter assistido e pesquisado um pouco mais sobre, eu vou ser sincero, eu me sinto envergonhado de ter visto e vivido essa percepção única desde quando eu estava no ensino fundamental, que a gente começa a estudar no livro de história, ali a geografia, que a gente já é induzido a ter essa visão. Então, eu posso falar, depois de ter entrado para o mestrado, e hoje, apesar de estar lecionando, antes eu lecionava em curso técnico e agora eu estou lecionando em universidade, eu estou vendo assim, o quão a gente precisa de se abrir para a realidade alheia. Porque hoje, dentro de uma sala de aula, eu tenho várias pessoas com imagem diferente, com imagem que eu falo não estereótipo, tá? Mas com uma cultura diferente, com uma vivência diferente. A gente acaba, passando por isso. A gente acaba tão preso a essa história única, a esse momento de que a minha realidade também é a realidade do outro, e aí a gente acaba fazendo apontamentos, julgamentos, mas a gente nunca se põe no lugar do outro e nunca busca conhecer a realidade do outro. Então eu tinha essa percepção sobre a África, não só sobre a África, sobre vários outros lugares, e eu sinto de uma certa forma uma vergonha por isso. Eu me sinto mal por eu ter acreditado nisso e até ter passado isso. Até ter repassado isso de uma certa forma. William, mas eu acho que é importante quando você fala assim, a sua percepção foi mudando, mas também eu queria ressaltar o quanto que é difícil, desafiador essa mudança de paradigma. Porque ainda que eu veja, inclusive o nome dela, repete para mim, como é que é mesmo o nome dela? Chimamanda. Chimamanda. Chimamanda, olha que nome mais louco, não é? Assim, dificílimo de guardar. Não é um nome ocidental. Então já começa pelo nome dela. Ou seja, ainda que eu vi o vídeo dela, ela é maravilhosa, uma escritora fantástica, uma pessoa com presença, fala super bem. E aí, assim, a gente fica encantado de assisti-la, mas ainda assim eu continuo com a impressão da África um país único. Assim, eu tenho que me esforçar muito para ver as várias diferenças culturais na África, porque eu não tenho ainda muita familiaridade, né? Então eu acho que esse tema, ele traz para a gente, como eu te falei, o símbolo da África, ele mostra para a gente o desafio de você sair da sua história única, do seu ponto de vista, e ver a história do outro. Ela mesma, no vídeo, ela fala que quando ela estava nos Estados Unidos, havia um debate sobre os imigrantes. E nos Estados Unidos, o imigrante latino é muito visto como mexicano. O mexicano era visto como aquele que vinha pelos coiotes, atravessava a fronteira, ele era tráfico de drogas. E aí, quando ela vai visitar o México, ela fala assim, putz, grila, o México é um lugar onde as pessoas estão ali cantando música, estão comendo comidas maravilhosas na feira, são pessoas que estão rindo, que tem uma cultura. E ela, como você disse, se sentiu envergonhada de ter tido aquela história única dos mexicanos. E quando ela visita os mexicanos, isso muda. Talvez quando eu visitar a África, eu ainda não fui na África, eu possa mudar essa minha percepção. Mas ainda, talvez seja isso, ou seja, um dos caminhos nós precisamos experienciar outras realidades, né? Nós precisamos viver na pele outra cultura, outra realidade, outro momento, que aí a gente começa a mudar um pouco a nossa percepção. Mas eu acho que ainda é um desafio grande essa mudança. E a gente tem a tendência de ficar na história única, ainda que a gente leia, veja informação, comente.
talvez aí uma força transformadora, quando você possa vivenciar na pele, no espírito, na alma, e amar outra cultura, você possa mudar esse ponto de vista. Com certeza. O Gabriel, que está aqui no Zoom, que é até meu aluno, abraço para todo mundo que está aqui no Zoom, tá? Em especial para os meus alunos, algumas pessoas que estão aqui eu ainda não conheço, mas espero ter o prazer de conhecer. O Gabriel respondeu sobre a sua pergunta aí sobre a África, ele colocou assim, que sim, normalmente quando falamos da África, acabamos caindo no engano de falar como se fosse um país único, mesmo sabendo que é um continente. Nós falamos a África, ignorando a vasta cultura e as peculiaridades que existem entre os povos deste continente. Infelizmente, cometemos esse engano e tenho que concordar com o senhor. Gente, todo mundo que está aqui no Zoom participando dessa palestra, se quiser mandar para a gente as perguntas aqui através do chat, nós vamos responder. Nós vamos tentar dar atenção, assim, de esclarecer o máximo que a gente puder, que nós estamos aqui justamente por esse bate-papo fazer isso, né? Poder ampliar. Então, qualquer pergunta que vocês quiserem mandar, pode mandar para a gente. A Ludmila, a advogada Ludmila no Instagram, falou o seguinte: concordo com vocês, acredito que essa percepção é coletiva, ensinada na escola pelo olhar do colonizador e do historiador, que teve a oportunidade de contar a sua versão dos fatos. Sim. Gente, vou mandar um abraço para a Ludmila. A Ludmila faz mestrado na UFMG comigo, é uma pessoa que eu amo muito, a gente amigo. É uma pessoa fantástica que está aqui acompanhando, que ela super torce, vibra com todo o crescimento da gente. Assim como eu tenho pessoas aqui também no Zoom, como a Lilian, que também já é uma amiga pessoal, que acompanha, que também torce pelo crescimento da gente, que também sabe que é recíproco. Então, assim, mandar um abraço, pessoal. Infelizmente, eu não consigo falar de todo mundo. O Gilberto... É muita gente, né? Paulo, Gilberto está aqui no Zoom assistindo. Gilberto está aqui no Zoom assistindo. Saudades. Tem um monte de gente entrando aqui. Camila, minha sobrinha aqui também. Ei, Camila. Tem um monte de gente conhecida. Minha irmã Helenise. Não esquece de me mandar depois o vídeo aí, que eu sei que você está salvando para mandar para o YouTube, porque minha mãe acabou de mandar mensagem xingando que ela não conseguiu acessar. Ótimo, tá bom, pode deixar. Ai. Mas então, eu acho que o pessoal está concordando. É que realmente, assim, eu acho que é feliz a gente trazer essa imagem da África, porque ela concretiza para a gente o desafio que é nós largarmos o nosso preconceito, né? Porque ainda que a gente ame Nelson Mandela, a gente ame a história da África do Sul, a gente ame a Nigéria, o pouco nós sabemos, Cabo Verde, ali tem a música maravilhosa, né? Cesária Évora, que canta espetacular. Então, assim, como o Mia Couto, aquele poeta fenomenal de Moçambique, eu amo Mia Couto, um poeta fantástico africano de Moçambique, né, do país Moçambique. Quer dizer, ainda que a gente tenha essas pessoas que são fantásticas, ainda acredito que a gente vê a África como um país único, infelizmente. Então, eu acho que é um símbolo para nós nos desafiarmos a mudar o nosso ponto de vista, né? Mudar nosso preconceito, a nossa forma de ver o mundo, a gente buscar essa flexibilidade dentro de nós, né? E principalmente, Paulo, a gente tem que tentar buscar isso para a nossa realidade, não só falando da África, mas trazendo para a nossa vida no dia a dia. Por quê? Porque é muito, até, vamos dizer assim, é muito fácil a gente criar uma única história e acreditar nela e tentar fazer com que todos acreditem. E, na verdade, ninguém vive uma história única. Entendeu? Sim. De acordo com a sua mudança, com a sua realidade, com o seu amadurecimento, as suas histórias vão mudando, as suas crendices. Quando eu digo crendices, não em relação religiosa, mas as coisas que você acredita, a sua crença, o que você acredita, passa a ser diferente. Eu falo isso porque eu sou do interior, eu morei aqui em Belo Horizonte, eu morei em São Paulo durante 5 anos. Cada lugar que eu vivi me acrescentou algo e me fez ter uma visão diferente daquilo. Quando falava-se em São Paulo, antes de eu morar em São Paulo, antes de eu conhecer São Paulo, antes de ter ido a primeira vez em São Paulo, eu imaginava um lugar extremamente tumultuado, com um trânsito 100% infernal, tiro para todo lado,
aquela coisa que a mídia mostra o tempo inteiro de violência. E eu vivi 5 anos em São Paulo, na região central de São Paulo, e eu pude perceber que São Paulo tem lugares maravilhosos, tem pessoas maravilhosas, que é gostoso de se viver, que você vai para uma praça para ver as coisas acontecer. Tem o Parque do Ibirapuera, no meio da cidade tem aquele lugar de paz, de espírito ali, que você chega, que você relaxa, entendeu? Nunca vi um tiroteio em São Paulo, nunca vi um assalto. Acontece sim, como acontece em qualquer outro lugar. Mas assim, quando eu fui morar em São Paulo, eu me questionei isso e as pessoas também falavam, nossa, você é louco de morar em São Paulo. E eu já vi coisas muito piores acontecer no interior, entendeu? Sim. Eu fui assaltada no interior e nunca fui assaltada em Belo Horizonte, nem em São Paulo. Lógico que eu também não dou oportunidade, mas, assim, de uma certa forma, a gente tem essa visão tão restrita, a gente acredita tanto naquilo que nos é passado, que a gente deixa de buscar o além. Então, acho que essa realidade que ela tenta mostrar é que a gente tem que ultrapassar as nossas próprias barreiras, nós temos que ir além do que nós mesmos acreditamos. Se você acredita em algo, busque saber mais, que talvez aquele mais pode mudar a sua visão. Então, assim, principalmente nesse momento de pandemia, que todo mundo está tendo que viver aí no isolamento, viver nessa questão aí na questão mesmo, assim, de cuidados que nós estamos vivenciando, ficar dentro de casa, tomar certos cuidados, lógico que dentro das nossas possibilidades, porque muita gente tem que sair para trabalhar, acaba arriscando, mas é a necessidade, a realidade de cada um. Mas, ao mesmo tempo, você dar mais valor à sua família, que muitas vezes você fica desligado à família, e às vezes dentro da sua família não existe uma história única. A sua família ali, que é a sua base, cada um tem uma história única, e se você passar a observar melhor, você passa a ter uma convivência, uma vivência melhor. Entendeu? Eu achei bacana você ter falado de São Paulo, porque também eu morei em São Paulo, morei 5 anos em São Paulo. E realmente, quando a gente vive a cidade e a cultura, a gente amplia nosso horizonte. Não é? Então, o que a gente falou, a experiência da vivência nos faz pessoas melhores, porque a gente tira os nossos preconceitos, nossas visões únicas, nossas histórias únicas e abrimos para o novo. Mas também, William, eu acho legal, esse bate-papo que a gente está tendo aqui, ele também me ajuda, acho que me ajudou a abrir mais a minha visão sobre a África, por exemplo, sobre esse tema. Então, essas discussões, essas lives que estão acontecendo, você debater com outras pessoas, discutir o ponto de vista e ter ideias aí sendo compartilhadas, isso também faz a gente mudar, não é? Eu acho que quando você assiste lá o TED, a palestra dela, dessa escritora africana, e você também começa a ouvir, a discutir sobre o tema, a repensar sobre o tema... Só uma correção. Só uma correção. Sim. Dessa escritora nigeriana, não é africana. Obrigado. Tá vendo? Nessas discussões, a gente acaba crescendo também, né? Eu acho que nesse momento, quando você se abre para o diálogo, se abre para o aprendizado, isso também tira um pouquinho do nosso preconceito, das nossas limitações, da história única que nós temos. Então, além de experienciar a vivência em outros lugares, que é fantástico, viajar realmente viver outras vidas em outros lugares, também esse debate, essas discussões ampliam os nossos horizontes, né? E aí tira um pouquinho dos nossos preconceitos, da visão nossa de história única mesmo, que é tão bacana. Outra coisa que eu acho que é legal, que ela ressalta no vídeo, é que ela começou a infância dela aprendendo dos escritores americanos, aí ela percebe que ela não é branca, de olho azul e não é loura, né? Que ela tem outra realidade, aí ela vai para os Estados Unidos... não podia fazer um rabo de cavalo porque o cabelo dela era crespo. Que ela não começa sobre o clima, ela não fala sobre o tempo, que ela não, ela fala, ela acha uma das coisas que eu acho muito engraçado, gente, que eu preciso até comentar aqui, é o seguinte, ela fala que ela sempre sonhou em tomar cerveja de gengibre, porque nas histórias que ela lia falava de cerveja de gengibre. E que até hoje ela não conhece a cerveja de gengibre, nem eu, por sinal. Eu também não, nem sei. Tem tanta cerveja artesanal aqui, né, que é maravilhoso. Mas eu acho que é legal que no final ela fala assim, a Cida é até uma poetisa, uma escritora americana. Ela não se sente aviltada pelos americanos. Ela acaba em paz com os americanos, né, com os autores, escritores americanos. Então, apesar dela ver... Ei, Denise, obrigado aí.
ela vê que há esse distanciamento da visão da Nigéria e da África pelos autores americanos, mas ela não se separa deles, né? Ela acolhe esses autores respeitando a história deles, né? Eu vi uma entrevista também do Ariano Suassuna, que é outro maravilhoso escritor brasileiro, e ele fala assim, ó, gente, eu aprendi muito com Shakespeare, com Gogol, com Don Quixote de La Mancha, eu amo esses autores, mas eu tenho a minha cultura, não é? Então, assim, eu aprendi muito com eles, reverencio esses autores, mas eu sou também brasileiro e eu amo também a minha cultura brasileira, né? Eu acho que isso Sim. é uma mensagem. A Laila falou assim, eu, por exemplo, tinha uma visão fechada do Rio de Janeiro como lugar onde só tem tiroteio, assalto e favelas, mas visitei lá 2 vezes e a experiência que tive foi muito diferente. Não, o Rio é espetacular, maravilhoso, né? O Rio, concordo com você, Laila, o Rio é uma coisa, assim, de outro mundo. Apesar de toda a violência que tem no Rio, tem uma energia, uma cultura de beleza que é fenomenal. Nós estamos com presença lá dos Estados Unidos aqui na live. How are you doing? Fala inglês ou português? Ele fala português. Miami Photography. Hello, you're welcome. Thank you for coming. Ele morou aqui no Brasil muito tempo. Como é meu amigo, ele morou aqui no Brasil muito tempo. É uma pessoa fantástica então também. Português, ótimo. Sim. Bacanete. Mas, assim, uma das coisas assim, super importantes que você mencionou, Paulo, sobre essa fase de pandemia, que as pessoas estão fazendo mais live e dando mais abertura para a discussão e até mesmo da gente ampliar esses horizontes da história única, é importante também lembrar que as pessoas também, essas pessoas que estão fazendo a live, que estão buscando passar informação, que estão buscando levar informação também, elas têm muito essa discussão, esse debate, mas sempre um respeitando o ponto de vista do outro. E é uma das coisas que nós também, na nossa história única, nós temos que aprender a fazer. Não achar que só o nosso lado tem razão. Acho que, assim, se eu não concordo com algo que você diz, eu tenho que respeitar a sua opinião, porque você tem critérios que te levou a ter aquela opinião. Isso não quer dizer que a minha opinião, que é diferente da sua, ela está acima da sua. Porque tem uma frase que eu costumo até brincar muito com essa frase. Sempre que eu estou no momento de conflito, eu tento lembrar dessa frase, que fala que toda história tem 3 lados. No caso, exemplificando aqui, de acordo com a live, só para a gente ter uma percepção, uma visão melhor do que eu quero dizer, toda história tem 3 lados. O lado que o William está contando, que eu vou contar o meu lado, meu ponto de vista. O lado do Paulo, que é o seu ponto de vista. E o lado que realmente aconteceu. Porque cada vez que nós vivenciamos uma história, nós vamos interpretar de uma forma. E às vezes, mesmo que a gente esteja aqui no mesmo lugar, na mesma hora, tendo a mesma visão, eu vou transcrevê-la de um jeito, você vai transcrevê-la de outro, e tem o que realmente aconteceu, que nenhum de nós dois vamos conseguir realmente passar. Então, assim, é muito importante isso nessa questão da história única, a gente também ter essa percepção de que temos que ir além e respeitar o próximo acima de tudo. Porque senão não adianta, a gente vai continuar vivendo nessa vendados e no nosso mundinho fechado e, de uma certa forma, acabar afastando as pessoas de perto da gente, num país que a gente já vive tantos problemas e a gente ainda tentar criar mais um problema. Eu acho que a gente tem que ampliar, sim, para esse perigo da história única e dar oportunidades, e criar oportunidades e gerar oportunidades. Eu acho que é muito importante isso. E é uma das coisas, assim, que eu trouxe para mim desse documentário, desse TED, e principalmente que não vou mudar da noite para o dia, mas que eu tento me policiar e ser melhor com essa questão da história única. A gente ultrapassar esses limites
É uma construção diária, não é, William? Agora, William, eu acho importante também, assim, respeitar os pontos de vista diferentes. Nós precisamos disso demais no Brasil e no mundo todo. Mas nós precisamos também ter alguns critérios, ou seja, quais são os valores mais humanos e espiritualizados? O amor, a justiça, a ética, a honestidade, a dignidade, o respeito ao próximo, né? Então, respeitar a opinião do outro é importantíssimo. Eu não quero trazer polêmicas aqui, mas é fundamental a gente falar o seguinte: quando alguém defende o nazismo, não dá para respeitar a opinião dessa pessoa defendendo o nazismo, né? Defendendo o massacre de 6 milhões de judeus. Então, assim, isso é um discurso contra a humanidade, é um crime contra a humanidade. Isso também precisa ser dito. Então é importante a gente separar, respeitar os diversos pontos de vista, mas a gente precisa também falar o seguinte: nós, enquanto humanidade, quais são os valores que sustentam a humanidade? O amor, a ética, a justiça, a honestidade. E quando a gente pensa no nazismo, que matou 6 milhões de judeus, ele não usou desses valores, né? Então, se alguém vier defender o nazismo, é bastante complicado você respeitar esse ponto de vista, né? Sim, mas você pode simplesmente ignorar, você pode virar as costas e sair. Você não vai respeitar, mas você também não precisa desrespeitar. E muitas vezes a nossa primeira ação é bater de frente e querer, assim, mostrar o nosso ponto de vista. E às vezes isso vai gerar um conflito muito maior. Então, assim, é melhor a gente afastar essa história. Tipo, aquela pessoa, ela vive aquela história única. Você não vai conseguir quebrar aquela história única. Mas você pode mudar a sua história única. Sim, mas assim, eu acho que fugir, afastar é uma estratégia boa, louvável. Eu acho que na gestão de conflitos a gente pode fazer isso, é uma técnica de gestão de conflitos, você dá um tempo se afastar do conflito em si. Mas, por outro lado, quando você vem compreender, por exemplo, a própria África mesmo, tem genocídio em Angola, 800 mil pessoas foram mortas em Angola por ações da ditadura mesmo de Angola. Então, mataram-se pessoas. Se você é um cidadão angolano, não tem como você não fugir desse tema, muitas vezes, no debate social, político e econômico, né? Você não vai, muitas vezes, talvez, desrespeitar o outro, mas é um tema que ele é universal do ponto de vista de valor humano, de vida. Então, assim, esse equilíbrio até que ponto que eu me afasto de uma discussão para poder não agredir ninguém e não ser agredido, e até que ponto que eu preciso entrar na discussão para defender o quê? Valores universais humanos, né? Que é não fazer um crime contra a humanidade. Então, quando eu penso nos valores superiores, como o amor, a justiça e a ética, eu preciso pensar em como me posicionar dessa forma, né? Então, por exemplo, se a gente teve a escravatura... os negros, escravidão negra, que foi terrível aqui no Brasil. Então, a gente está fazendo um discurso de que é a favor da escravidão é uma insanidade, não é? Então, assim, como a gente está vendo aí, por que a gente vê a África muitas vezes como um país e não como continente? Por também a gente vê os negros aqui no Brasil em função da história da escravidão brasileira, né? E aí a gente vai precisar o quê? Desmembrar um pouco isso e falar assim, peraí, aquilo foi um crime contra a humanidade também. Então, se posicionar dessa forma, eu acho que é respeitar a história única de cada um, mas também respeitar a questão dos valores da humanidade, né? Isso, E também o que está espelhado. Esse livro aqui, eu achei ele muito bacana e foi onde eu descobri muita coisa da escravidão que a gente está comentando aí, falando de África, que eu estou até lendo ainda, chama Escravidão, do Laurentino, e é uma trilogia, que esse aqui é o primeiro, e 2020 vai sair o outro, e 2021 o terceiro. E ele mostra documentos, assim, inclusive dos escravos africanos que eram escravos de outros africanos. E ele mostra a realidade que, nos dias atuais, ainda apesar daquele livro ser do passado, só o terceiro que vai falar mais da atualidade, mas ele mostra que é um ciclo tão complexo, porque existiam os escravos que tinham escravos, existiam os negros que tinham escravos brancos, os brancos que tinham escravos negros, e aí você vai vendo uma coisa que é uma realidade, hoje em dia também é assim. Mas, só fazendo uma ressalva dentro de tudo isso que você falou agora, Paulo, é muito importante a gente analisar também, como eu faço com os meninos. Eu pedi, inclusive, essa semana um trabalho para os meus alunos, que é o seguinte:
Quando você falou aí de temas como justiça, amor, que a gente precisa reviver isso, porque eu acho que a gente está deixando essas coisas de lado, mas eu também me questiono através dessa questão da história única, e foi onde eu me questionei mais uma vez, porque isso eu me questionei quando eu entrei no curso de Direito, e aí simplesmente eu deixei ele numa gaveta, vamos dizer assim. E aí agora eu me questionando novamente, o que é justiça? Porque quando você Sim, pergunta justiça, para mim sim, justiça é uma coisa, para você é outra, para o outro. Muitas vezes a gente fala, mas isso não é justo. E o que é ser justo? sim, Entendeu? sim. Aí é uma outra live, né, William? Aí é uma outra live para a gente Oi? discutir esse conceito de justiça. Aí é uma outra live para a gente discutir o conceito de justiça, de várias teorias sobre justiça, sobre o amor, o que é o amor, né? Então, mas e até a gente também tem que tomar cuidado porque a live pelo Instagram, depois de um tempo, o Instagram já desconecta a A gente gente tem 5 minutos. automático. A gente tem 5 minutos E para terminar. já tá finalizando esse tempo do Instagram, que está muito gostoso esse debate, essa discussão. Acredito que o Sim, pessoal sim, aqui sim. também nos Zoom está gostando. Pelo menos eu espero que estejam gostando. É, Mas a gente já vai finalizar também, assim. Só queria saber se alguém tem alguma pergunta, se alguém quer fazer algum comentário, escreva para a gente aí no chat, através do Zoom, ou o pessoal mesmo do Instagram que está assistindo, acompanhando aí com a gente, se eles quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, acho que é bem interessante. A Isso, Ludmilla colocou aí, ó, Ludmila. debate muito profícuo. Muito obrigado, Ludmila. Eu acho que é muito bacana a gente estar discutindo isso, porque engrandece a todos nós, né? E como eu falei, esses debates, essas lives, elas nos ajudam a nós nos construirmos de uma forma mais positiva, né? Quando a gente abre para o diálogo, para o debate, enriquece a nossa vida, né? Eu acho que aí é o exercício de sair da nossa história única, né? Eu saio da minha história única, você sai da sua história única, e a gente vai discutindo e debatendo e abrindo as possibilidades. E eu acho que isso a sociedade precisa cada vez mais. Enriquece a gente, né? Não, com certeza. Inclusive, o Paulo, só aproveitando a oportunidade aqui, para a gente, daqui a pouco, já está caminhando para o final, gostaria de agradecer a Ana Sim. Carolina, a Freitas, o Gabriel, o Giovanni, o Gilberto, a Jaqueline, o Keibson, a Kelly, a Keise, a Lilian, o Maurilson, Renata e o Márcio, que estão aqui. Acho que o Márcio não conseguiu ouvir muito bem a gente o tempo todo, ele até mandou uma mensagem aqui. A Laila também, que tá ali ela não conseguiu entrar aqui pelo Zoom, mas ela tá aqui acompanhando a gente no Instagram. Tá até perguntando se esse livro tem PDF. Laila ainda não tem PDF, é um livro muito novo e vale a pena comprá-lo, ele não é caro, tá? É um livro que é bem acessível e que vale a pena ter, como outros que eu costumo indicar, assim, sempre que tiver essas oportunidades. A Samira também, minha aluna, que está aí no Instagram, que não conseguiu entrar pelo Zoom. Estou super feliz com os meus alunos aí, firmes e fortes. O Keipson, que fez uma disciplina comigo, agora não é meu aluno mais. Mas, assim, o Gilberto, que eu só tenho a agradecer, você sabe a pessoa fantástica que ele é. A gente tem que agradecer muito a todo mundo que está aqui nos prestigiando, dispondo do Com seu tempo certeza. para acompanhar a gente aqui. Eu te agradecer também por essa oportunidade. O Paulo, que todos os dias ele faz bastante é, trabalho muito bacana como coach aí, ajudando a gente a meditar 3 vezes ao dia, falando sobre temas muito gostosos, que de uma certa forma ajuda a gente, principalmente nesse momento de pandemia, que a gente fica com a cabeça a mil, trabalhando a ansiedade. O Paulo, que é especialista nesse trabalho de controle de ansiedade. Sigam, gente, quem está aí no Zoom, que não segue ainda, Coach Paulo Almeida, no Instagram. O meu, que é o William Zenon, a maioria das pessoas já sabem, mas vocês também podem acompanhar aí. E acho que é isso, né, Paula? É a gente começar. Eu vou mandar o link para vocês também desse TED da Chimamanda. E acho que é isso, é a gente aprender a buscar. Lógico que não é uma coisa que você vai conseguir do dia para a noite, mas você conseguir buscar, olhar mais as histórias e não ficar preso à história única, entendeu? A não criar uma história única na sua vida também.
de uma certa forma é isso. Eu acho que a nossa intenção aqui era justamente mostrar que nós temos que ampliar os nossos horizontes, ir além, assim como a Chimamanda, que deixou de acreditar única e exclusivamente nas princesas loiras de olhos azuis da Disney e foi buscar as princesas africanas. Chimamanda, guardei o nome dela. Chimamanda. Maravilhosa ela. E assim, Então a gente já está com 1 minuto para terminar. Obrigado também pela presença, viu, pela oportunidade. Aprendi demais esse debate nosso. E a gente possa ter outras oportunidades aí. Gente, quem está acompanhando a gente, muito obrigado. Desculpa aí de não ter muitas vezes falado dos comentários todos, porque é muita gente aqui no Instagram e no Zoom, e a gente fica muito comentário, às vezes não dá tempo de comentar, de falar de todos. Então, obrigado mais uma vez pela presença. E até a próxima aí. Vai terminar em 20 segundos. Um beijo. Eu vou ficar aqui no Zoom mais um pouquinho, Paulo, mas muito obrigada aí, tá? Tá bom. Tchau, um abraço. Outro, tchau, tchau.